A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero trazer uma meditação da palavra de Deus para o teu coração. E eu tenho certeza que esta palavra vai te fortalecer, vai te edificar. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Deuteronômio, no capítulo de número 11, versículo de número 26. Olha o que está escrito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. A nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas. Repare que Deus, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. E Deus, ele é bem categórico ao dizer que eu sou abençoado quando eu cumpro, ou seja, quando eu obedeço a sua palavra. Porém, quando eu decido desobedecer, não me resta outra coisa a não ser a maldição. A sua vida é resultado das escolhas que você faz. Se você escolhe obedecer a Deus, você pode estar certo do que eu estou te dizendo e do que a palavra de Deus diz. Sobretudo, do que a palavra de Deus diz. Você vai ser abençoado. Não importa aonde você esteja, Deus, ele vai te abençoar. Mas você pode estar certo do que a palavra de Deus diz também. Que se você não cumprir, não obedecer a palavra de Deus, a maldição, ela vai fazer parte da sua vida. E isso não sou eu que estou dizendo. É o que a palavra de Deus fala. E Deus, ele nos dá o poder de escolha. Ele não força ninguém a obedecer. E tampouco o diabo tem o poder de obrigar uma pessoa a desobedecer a palavra de Deus. O diabo, ele age na vida do ser humano quando o ser humano dá brecha. Quando o ser humano, ele dá legalidade para o mal agir. E não tem legalidade, brecha maior do que a desobediência à palavra de Deus. A decisão é nossa. Repare que Deus está falando para o povo, olha, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E ele está sendo bem categórico aqui, olha, se vocês cumprir com a minha palavra, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês decidirem desobedecer, a maldição vai fazer parte da sua vida. Olha só o que está escrito aqui em Deuteronômio também, no capítulo de número 30, olha só que bacana essa palavra. No capítulo de número 30, no versículo de número 19, escute isso. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas
contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus, ele dá a direção. Deus, ele dá o conselho. Deus, ele dá a sua palavra. Ele diz assim, olha, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ou seja, ele está fazendo uma proposta. Ele está dizendo, olha, vocês têm o direito de escolha, o poder do livre-arbítrio. Vocês podem escolher a vida ou a morte, a bênção e a maldição. Mas ele fala, olha, é melhor vocês escolherem a vida para que vivas. Escolhe a bênção, escolhe obedecer, escolhe cumprir com a palavra de Deus, escolhe fazer a vontade de Deus. Deus, ele sempre trabalhou com duas alternativas, mostrando para o ser humano que se eles escolherem o caminho certo, eles vão ser abençoados. Mas ele também sempre colocou o outro caminho que leva para a perdição, que leva para a destruição. Você quer ver uma coisa? Em Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Primeiro, Deus, ele mostra a porta estreita. Ele fala, olha, larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva, ou seja, que conduz à perdição. E ele fala, e muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque para passar pela porta larga, pelo caminho espaçoso, não precisa de fazer nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de renúncia. Por isso que Jesus fala, olha, e muitos são os que entram por ela. Por quê? Muitos, a maioria das pessoas não querem sacrificar. A maioria das pessoas não querem renunciar. Por isso que muitos vão passar pela porta larga e pelo caminho espaçoso, que conduz para a perdição, ou seja, para o inferno. Aí Jesus, ele fala no versículo 14, olha, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, são poucos que vão passar pela porta estreita. São poucos que vão passar pelo caminho apertado. Por quê, pastor? Porque são poucos que querem sacrificar. São poucos que querem renunciar. São poucos que querem pagar o preço, abandonar a vida errada, abandonar a vida promíscua, a vida carnal. São poucos. E dentro desse texto aqui, de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14,
a maioria das pessoas vão ir para o inferno. Porque a maioria das pessoas estão escolhendo a morte, a maioria das pessoas estão escolhendo a maldição, a maioria das pessoas estão escolhendo a porta larga e o caminho espaçoso. São poucos que querem a vida. São poucos que querem a bênção. São poucos que querem a porta estreita. São poucos que querem o caminho apertado. Eu pergunto para você que está aí do outro lado. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha diante dessa proposta que Deus está fazendo para você? Eu deixo aqui essa meditação e essa reflexão. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ah, um detalhe. Se inscreva aqui no canal no YouTube. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você conhece. Fui!